Bora lá, galera. Bora acompanhar as últimas informações da seleção brasileira. Neymar treina, né? E é ainda dúvida para o jogo contra a Coreia do Sul amanhã às 4 horas da tarde, né? Tudo indica que o Neymar pode sim jogar esse jogo contra a seleção da Coreia do Sul. Neymar já vem se recuperando, já fez treino com bola no campo e o Alexis Sandro não deve jogar esse jogo contra a Coreia do Sul. O único jogador que não foi a campo foi o jogador Alexis Sandro, mas o Neymar, se não entrar jogando, ele deve ficar à disposição no banco de reserva para atuar no segundo tempo, galera. Bora acompanhar aqui mais um corte do ESPN falando tudo sobre a seleção brasileira. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total a ESPN do Grupo Disney. Elas esclarecidas pelo Tite e pelo Thiago Silva na entrevista coletiva de agora a pouco. Vamos ver. Ajuda a gente. Neymar joga? E aí, professor? The question was for Thiago. For Thiago. Okay. Sim. Tá respondido. Tá respondido. O projeto da seleção é o jogo contra a Coreia. E nós não projetamos nada. Tu nunca ouviu a gente colocar que vai ter esse ou aquele adversário daqui. Porque não é nosso papel. Nosso papel é planejarmos para as situações e para os adversários que aconteçam. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco de atenção. Em relação ao Neymar, e eu sabia que era a grande pergunta de vocês, ele vai treinar hoje à tarde. E treinando hoje à tarde vai estar, sim, no jogo. Essa é a definição dela, mas ela passa por um treinamento específico para mim não antecipar nenhuma situação, e eu não gosto, e não faço, e não passo informação que ela não seja verdadeira. Eu quero ter a credibilidade, e ao longo da minha carreira eu sempre tive isso em relação a vocês, a credibilidade. Quando eu não quero falar, eu não digo. Então, ele vai treinar hoje à tarde, estando bem, vai para o jogo. Os outros 10, eu não escalo. Em nenhum momento, aqui na seleção, nós pagamos preço de vitória por saúde de atleta. Então, esse mentiroso que fica ali fora, os haters, né? É assim que chama. É assim que eles chamam, né? Que eles ficam espalhando. Então, tu me deu a oportunidade de falar. Vai cuidar de outra coisa e deixa de ficar plantando mentira. O Arsenal tem um departamento médico. Nós temos um departamento médico. Nós temos responsabilidade pessoal, nós temos ética profissional. E nunca iria acontecer dessa forma. Aconteceu e lastimamos. Em relação ao Gabriel, sentimos. A escalação do Neymar, ela tem o pressuposto saúde, departamento médico e departamento físico. Está bem claro para deixar para vocês, para deixar transparente. O segundo, eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. Eu. E o técnico tem que assumir as suas responsabilidades. Eu prefiro desde o início. O Alexandre está fora. Ele não tem condição médica, clínica. Respondendo e analisando e fazendo o contexto da pergunta que falaste antes, Isabelle, a respeito de saúde. A gente não vai colocar porque não tem saúde. Eu não falei, Danilo? Nós falamos? Que ele voltou, não? Danilo, é que eu presumi aqui do Thiago, comentou, ele disse, nós estamos felizes com a volta do Danilo, com a volta do Neymar. Ele colocou, eu pensei que ela tivesse já. Danilo está de volta. A partir do momento que o Neymar vá bem e que você prefere começar com ele, sei que você não gosta de falar nomes, mas podemos imaginar que com o retorno do Neymar, do Casimiro para frente, teríamos o time da estreia? Pode imaginar, sim. Obrigado. Todo o carisma também da pergunta de Galvão Bueno. Olha aí, números ofensivos do Brasil e o ranking entre classificados para as oitavas. Em termos de porcentagem de ações no ataque, o Brasil lidera esse quesito, assim como ações na área rival. É o terceiro melhor entre os classificados para as oitavas e em chances claras. Só que aí em chances claras perdidas, ele tem o pior número. Interessante, hein? Ou seja, cria muito, tem muita porcentagem de tempo ali no ataque, mas perde muitas chances. E só 3 gols, então é o 14º pior
desempenho comparado com as outras equipes. Só 3 gols marcados. Bom, vamos lá então direto para o Catar. A Glaucia Santiago e o Gustavo Hoffmann, eles acompanharam ao vivo também, em loco ali, a entrevista do Tite. E eles vão contar pra gente mais o que eles sentiram e perceberam da entrevista. Acho que muitas perguntas foram respondidas, né? Sim. Sem grandes mistérios, Glaucia e Hoffmann, para o jogo de amanhã, é isso? Tá tudo bem esclarecido? Tudo bem, Bruno? Beijo para você, para Mari, para todo mundo que nos acompanha, companheiros aí do estúdio. Tudo certo, nada resolvido? Não, o Tite ele vai falando, ele vai deixando uma coisa ali, uma coisa aqui, e aí dentro do que ele vai, das deixas que ele nos dá, a gente consegue entender o que vai ser esse time. Num primeiro momento, quando o Thiago Silva é questionado sobre o Neymar amanhã e passa, o professor, e aí? Aí o Tite manda um sonoro sim, a gente já, opa, né? Confirmou. Depois, quando vem para ele tem um pouquinho mais de cautela na fala, mas diz que o treino hoje aqui, Neymar, nós vimos Neymar embarcando, estávamos acompanhando a saída da seleção brasileira no hotel, está aqui Neymar, então o treino hoje, sendo um bom treino, Neymar vai a campo. E aí, Gustavo, dentro desse discurso do Tite, ele fala, eu gosto sempre de começar com os meus melhores, então dá a entender que o Neymar, ok, inicia a partida, num determinado momento ele fala, não revelo mais os outros 10, e aí você já pensa, bom, então o 11º é o Neymar titular, e aí no final, como a gente bem ouviu aí, pode pensar de um Casemiro adiante como mesmo time, já tinha falado que o Danilo tá de volta, o Alexandro não, então aí a gente começa a armar esse time que a gente imagina que seja. Eu acho que pelo que o Tite foi falando aí, a leitura que a gente tem time como que iniciou essa Copa do Mundo contra a Sérvia, mas na mudança, Danilo pela esquerda e o Militão na direita. Gu? Seria mais ou menos isso mesmo. Glaucio, um grande abraço para todo mundo. O Tite ele foi muito assertivo em algumas respostas e nas outras, para quem gosta de Marvel e assiste tudo da Marvel no Disney Plus, pega os trailers que a Marvel vai soltando, aqueles curtas, o que tem sempre nesses trailers e nos curtas? Easter eggs. São aquelas pistas, deixas, olha isso aqui, acho que isso aqui já se refere a outro filme. O Tite foi soltando ali essas pistas pra gente escalar a seleção. Então, por exemplo, ele foi assertivo ao dizer, o Danilo está de volta. Vai jogar na lateral direita ou na lateral esquerda? Essa foi uma pista. Quando perguntado sobre quem joga na vaga do Alexandro, que ele cravou que tá fora, se vocês assistirem os jogos, esses jogadores e procurarem onde eles já jogaram nos clubes, vocês vão matar. É o Danilo. O Danilo já fez a lateral esquerda em vários momentos. Do meio pra frente, ele solta essa pista no final, dizendo que a gente pode imaginar o mesmo time da estreia. Então, e também fala sobre utilizar os melhores desde o início. Então eu projeto, Glaucia, a seleção brasileira como Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo. No meio de campo, Casemiro com Paquetá, Neymar, Richarlison, Rafinha na direita, Vinícius na esquerda. É o que a gente imagina que o Tite vai treinar ainda agora hoje. 15 minutinhos só aberto para a imprensa, depois ele finaliza esse trabalho. É o que a gente espera desse time, amigos, para enfrentar a Coreia do Sul amanhã. O Tite pode não ter deixado claro, não chegou lá e escalou do 1 ao 11, mas muito nos disse essas respostas da entrevista. Pois é, o repórter e o comentarista normalmente também é apuração, faro para entender a tática da seleção brasileira. Mas acho que foi pergunta até do Quesada, se eu não me engano, durante a entrevista coletiva, que ele levanta a questão sobre o Neymar, sobre a utilização do Neymar. A Glaucia destaca, eu gosto de começar com meus melhores, eu quero começar com meus melhores. Então você imagina, Neymar bem, ele começa. Mas essa questão levantada pelo repórter, que eu acho que foi o Quesada, fala sobre... E a parte física, se ele estiver bem... Foi porque ele também lembrou de prorrogação e possibilidade dos pênaltis, né? Assim, o Neymar estando bem começa. Não tem essa de poupar, ficou muito claro contra Camarões que não tem essa de administrar, talvez, o elenco para uma possível situação que pode não vir a acontecer, né, Eugênio? Eu entendo que é isso, né? O Neymar estando em condições, ele vai para o início do jogo. Vai ficar esperando o quê? A gente teve 3 jogos na Copa do Mundo com 3 primeiros tempos que não serviram para nada. 3 intervalos no 0-0. Ou seja, se começasse no segundo tempo, já estava valendo o jogo. E a gente sabe que, ok, pode haver prorrogação. Se houver prorrogação, aí se pensa o que vai ser feito lá na frente. Mas o que importa é que você comece com o que tem de melhor, para ficar o mais tempo possível com o que tem de melhor. Não vão guardar o Neymar para entrar os 30 do segundo tempo. E aí pode ser que já não tenha mais o que resolver.
Então, começa o jogo e vai acompanhando o andamento da partida, o que cada um está entregando, porque não é só o Neymar. As modificações que vão ocorrer naturalmente em qualquer partida são observações do treinador a partir do que está acontecendo no campo. De repente, ele está aguentando e um outro jogador que não se imagina tem algum problema físico, queda de rendimento. O Neymar é um jogador, tecnicamente, que a gente sempre fala isso, né? Muitas vezes ou algumas vezes ele está meio que sumido no jogo, desaparecido, mas ele é o tipo do jogador que, de repente, com um lance de genialidade, ele pode resolver, abrir uma situação dentro da partida. Então, é de início. E se não aguentar, sai quando tiver que sair, mas imagina-se que, de repente, já saia com o time ganhando o jogo, aí já é mais tranquilo. E aí, com o Paquetá jogando ao lado do Casemiro, certo? Se for confirmada, então, né, Hoffmann, a escalação, pelo menos do setor ofensivo, para a mesma da estreia. Agora, o Hoffmann estava falando das pistas do Senhor Ovo. Easter eggs. Não, ovos de Páscoa. Ovo de Páscoa? Não é Mr. Egg? Não, é Easter. Easter Eggs. Que lá nos Estados Unidos, eles colocam, tipo, pequenos ovos escondidos nos quintais para as crianças encontrarem. Mano, só nos Estados Unidos? Quê? Aqui não é só nos também. Estados Unidos, não, é porque lá eles botam no quintal e chama de Easter egg. Como vou chamar de ovinho escondido? Pensei que fosse Senhor Ovo, Não. Mr. Egg, eu pensei que fosse. Bom, mas tudo Não, bem, na nessas tradução. pistas, o Hoffmann falou do Militão jogando na direita, certo? Ele não deu essa pista, né? Ou eu, pelo menos, não peguei. Não, a pista é o Danilo na esquerda. Isso, Danilo na esquerda, tá, mas e por que é o Militão e não o Daniel Alves? Porque o Militão foi a primeira escolha dele quando perdeu o lateral direito. Então a gente está imaginando isso. Sobre os atletas, principalmente da defesa, Bruno, que são atletas polivalentes. E ele cita alguns deles, ainda dentro dessa história do Danilo. Ele falou até do Fabinho, né, Glaucio? Ele fala, o Danilo tá de volta. Ele cita também o Fabinho, que também pode fazer. Aí ele fala, na convocação, a gente até pensou muito nisso, principalmente na parte defensiva, em atletas que fossem polivalentes. Acho que ele usa um outro termo, mas que é similar a esse, né? Que fossem polivalentes. E aí ele começa a citar alguns desses nomes. Então eu acho que nisso ele também dá um indicativo de que é o Militão, que também, a nosso ver, sempre foi essa primeira escolha, sempre foi a substituição imediata do Danilo e ficou muito claro, né, contra a Suíça. Por isso, Bruno. É assim, o reserva da lateral direita é o Danilo, é o Militão, não é o Daniel Alves. Daniel Alves é uma terceira opção. Né, e projetando esse jogo que vai ser complicado, difícil, duro contra a Coreia do Sul, não faria muita lógica você usar o Daniel agora. Então, por tudo que foi trabalhado, pela forma como o Tite falou também, eu entendo que vai o Militão com essa improvisação do Danilo na esquerda. Mais ainda, né, se ele for usar esse meio que a gente está pensando de Paquetá, de Casemiro com o Paquetá, faz mais sentido também o Militão ali para ter um reforço defensivo. Porque assim, mas eu queria saber até de vocês, existe algum debate sobre não ser o Paquetá? Mari, eu não descarto. Considerando, conhecendo o Tite, eu não descartaria, tá? Fred começando mais uma vez. Só que eu não acho que é o mais provável, inclusive pela última resposta do Tite. Concordo. Tá, por isso. Que nem o Bruno, mas eu não descarto. Mas, de novo, eu não acho que vai. Eu acho que vai o Paquetá ao lado do Casemiro. Concordo. Muito pela resposta que ele deu também e muito pelo que a gente pode... A gente discutia isso antes de entrar ao vivo aqui, né? O Tite faz um início de Copa com um time que muita gente fala, poxa, ele já não é tão conservador, nos surpreende. Aí ele vem para um segundo jogo e aí ele volta com o Fred ali, Militão, um time um pouco mais... Eu acho que para esse momento de oitavas, talvez ele tenha que repensar aquele Tite do começo da Copa. Tenha que repensar um time semelhante com aquele. Qual foi o time do Brasil nessa Copa que melhor jogou até aqui? Para mim é o segundo tempo contra a Sérvia. É isso. E nessa história, eu e o Hoffmann, principalmente, a gente era muito favorável à permanência do Rodrigo titular com o Neymar ou se o Neymar, ou sem o Neymar, mas se o Neymar estiver, tá jogando pela direita, não é uma ideia do Tite, aparentemente mesmo, Eugênio. Eu sou contra essa ideia também. Ele me parece assim... O Tite não vai mudar muito, o esquema dele vai ser o mesmo. Se o Neymar e o Danilo voltando, ele só deve improvisar um jogador na lateral esquerda. Provavelmente ele deve jogar o Danilo para a lateral esquerda e o Militão para a lateral direita. Assim deve ser, né, o time, e deve iniciar o mesmo time com o Vinícius Júnior,
Rafinha, Neymar e Richarlison. Esse vai ser o time. Paquetá retorna ao time titular. O Tite não vai ficar inventando agora nessa fase de oitava de finais. Entendeu? Como ele disse, ele vai entrar com os melhores, que ele considera os melhores, não a mídia, quem ele considera os melhores. Então, esses jogadores que devem entrar. Não tem nada de Fred. Fred vai continuar no banco de reserva e é a primeira opção caso ele tire o Paquetá no segundo tempo. Essa vai ser a equipe da seleção brasileira. Provavelmente teremos o retorno do Neymar. O Neymar estando 100% ou não, o Neymar deve entrar no primeiro tempo. Caso ele não consiga jogar no segundo tempo, o Tite altera, bota o Rodrigo, bota o Everton Ribeiro. Não sei quem ele vai botar, mas ele deve alterar sim no segundo tempo a equipe que deve entrar em campo. E coloca nos comentários o que vocês acham aí. A volta do Neymar e do Danilo é muito importante para a seleção brasileira. Para mim, o Neymar é a melhor opção aí, né? Neymar voltando à seleção fica muito mais forte para esse confronto contra a Coreia do Sul, galera. Não esquece de deixar seu like aí, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.